Beleza, bom, então a gente instalou o Hyperscript e o Hyperscript Helpers e agora a gente vai começar a usar eles, tá? Como que a gente vai fazer isso? Bom, naquela aula de exemplo lá que eu fiz, se você fez esse alert aqui e tudo mais, pode deletar, beleza? E a gente vai começar a fazer uma coisa que na maioria dos projetos que usam esse tipo de estrutura aqui, com Webpack, com Node e tudo mais, tá? Eu já tinha explicado que geralmente a gente tem uma pasta src, que é a pasta source, beleza? E dentro dessa pasta src a gente tem algumas estruturas que são comuns também. E numa das mais comuns existentes, a gente geralmente tem uma pasta components, tá? Então, quando você for trabalhar com, por exemplo, React ou Vue, você vai ver, provavelmente, na grande maioria esmagadora dos projetos, uma pasta components. E o que tem nessa pasta components? Tem os nossos componentes de interface, tá? Então a gente vai começar seguindo, né, essa convenção de mercado, para você já ir se acostumando com isso, beleza? Então vamos criar uma pasta components dentro de src, e aí o primeiro exemplo que eu vou te dar, eu deletei aquele alert daqui, tá? O primeiro exemplo que eu vou te dar é o seguinte, tá? A gente vai começar... vou dar um exemplo simples antes da gente entrar no nosso projeto, tá? Vamos fazer um botão, que seja, vai? Então vamos lá, dentro da nossa pasta components, tem outra coisa também que existem duas maneiras muito comuns no mercado de se fazer isso. Ou dentro da pasta components, a gente já cria direto o arquivo do nosso elemento. Então, por exemplo, eu poderia criar aqui um button.js e vão ser arquivos JavaScript, porque a gente vai gerar HTML e o nosso componente a partir de JavaScript, tá? E aí eu poderia criar o meu button.js e os estilos desse botão eu poderia deixar tudo separado aqui na pasta styles, beleza? Eu não gosto muito de trabalhar assim, embora eu já tenha trabalhado assim, vai depender da empresa e do projeto e do time que você vai trabalhar. No meu caso, o que eu faço? Dentro de components, eu gosto de criar uma pasta para cada componente. Então eu vou criar uma pasta chamada button, beleza? E aí eu vou jogar o meu button.js aqui dentro da minha pasta button. E aí o estilo desse botão eu vou deixar dentro da pasta JavaScript também, da pasta button. Porque aí fica os dois arquivos juntos. Fica o button.js, tá? E fica o nosso arquivo de estilos. Outro detalhe também é que geralmente, tá? A gente não deixa... Quando a gente cria uma pasta para o componente, ao invés de a gente colocar o componente com o mesmo nome, a gente renomeia ele para index, tá? Ou seja, esse arquivo index aqui que está dentro da pasta button é o arquivo JavaScript do nosso botão. O que identifica o botão é o nome da pasta e não o nome do arquivo, tá? Para o arquivo de estilos, geralmente segue-se o mesmo esquema, tá? A gente teria um index.scss. Ao longo do tempo, eu fui vendo que para o arquivo de estilo não é muito legal fazer isso, tá? Dá uma confundida, você tem um monte de index.scss e mais lá na frente você não sabe qual index.scss é de qual projeto, digamos assim, quando você importa eles e tudo mais. Então, para o arquivo de estilos, aí eu gosto de colocar o nome do componente. Então eu vou criar aqui dentro da pasta button o nosso button.scss. Não precisa ser o B maiúsculo, na verdade. Beleza, então recapitulando, a gente criou uma pasta components e dentro da pasta components a gente criou outra pasta button. Aí sim eu coloquei com B maiúsculo, que é uma convenção de mercado. Toda vez que a gente tem um componente, a gente começar esse componente com a letra maiúscula, embora que seja só o nome da pasta, eu já coloco a letra maiúscula para identificar melhor. E aí então a gente tem um button.scss e um index. Tá, expliquei, e a gente não usou o Hyperscript até agora, mas a gente vai usar. Então vamos lá. A gente vai fazer o seguinte, tá? Na próxima aula eu vou te explicar um pouco mais sobre imports, tá? É o que está aqui na minha lista, mas por enquanto a gente vai fazer um import aqui. Então não precisa se preocupar por enquanto com imports, eu vou te explicar certinho na próxima aula. Mas vamos fazer um import aqui e a gente vai importar e a gente pode colocar aqui, por exemplo, H, tá? Ou a gente poderia colocar qualquer nome aqui, from Hyperscript. Opa, estou fazendo o arquivo errado, talvez você já tenha percebido aí, tem que ser no index.js e não no Sass, beleza? Agora sim, então eu vou importar H from Hyperscript, beleza? E, bom, se você olhar na documentação lá do Hyperscript Helpers,
Aí eles importam o hyperscript helpers. Então eu só copiei, colei aqui na linha de baixo, troquei, né? Só que aqui a gente precisa passar outra variável, né, pra gente importar. Geralmente o pessoal importa como HH, tá? Eu acho ruim, até para falar, ficar H ou HH, embora eu não vou falar muito sobre isso aqui, mas eu vou importar com outro nome aqui, eu vou chamar de helpers, tá? Beleza. A gente pode importar aqui com qualquer nome, na verdade, você pode adotar outro padrão aí se você quiser no seu projeto. Então eu importei aqui o hyperscript e o hyperscript helpers, e agora a gente vai usar eles. E como que a gente usa? Bom, basicamente, a gente pode fazer o seguinte. A gente primeiro tem que falar que qualquer tag que a gente iria gerar só com o hyperscript, a partir de agora a gente vai passar a gerar essa tag com o hyperscript helpers. Como que a gente faz isso? Basicamente a gente fala assim, a gente pode criar uma nova constante aqui, uma variável, tá? Uma const, e eu posso falar que ela vai se chamar tags, por exemplo, e eu vou falar que tags é igual a helpers, tá? Então o hyperscript helpers, ele dá uma função padrão pra gente, se a gente fizer assim, tá? E a gente vai passar qualquer coisa que a gente criaria com o hyperscript puro dentro da função helpers. Então essa função helpers que a gente importou do hyperscript helpers vai transformar agora qualquer coisa que a gente gerar a partir aqui do nosso hyperscript helpers, tá? E aí se a gente olhar aqui na documentação do helpers, vamos ver se é essa aqui. Sim, é essa aqui. Vamos ver aqui mais embaixo. How to use, tá? Aqui ele dá uma outra sintaxe de import, ele usa require, tá? Esse require basicamente é a versão, entre aspas, mais antiga, a versão do Node, tá? De como fazer o import. A gente está fazendo o import com a versão ES6 para frente, que é com essa sintaxe aqui. Mas se a gente quisesse, a gente poderia fazer um import também usando require, tá? Aqui, ó, ele faz uma coisa que se chama destructuring, tá? E basicamente o que ele está fazendo aqui é o seguinte. Vamos imaginar que para cada a gente fosse usar 5 tags aqui nesse componente, tá? Vamos supor que ele é um componente muito grande, que ele tem um botão, tem imagem, tem div, não sei o que e tal, para compor esse componente inteiro. Vamos supor que fosse um card, por exemplo, tá? Aí aqui, a gente, do jeito que eu fiz aqui agora, a gente teria que fazer assim, ó. Criar uma nova const que vai ser uma div, e aí eu poderia falar que essa div é igual a tags, e aí dentro de tags eu passaria o elemento que é div, por exemplo, tá? Eu acho que é assim, nem estou me lembrando muito bem de cabeça. O ponto que eu quero chegar aqui é o seguinte, a gente teria que fazer um componente para cada estilo desse aqui, a gente teria que fazer uma variável, desculpa, para cada tag. Deu branco nas palavras aqui. A gente teria que fazer uma variável para cada tag. Então, se aqui fosse um H1, eu teria que fazer um H1 aqui. Se aqui fosse um span, eu teria que fazer um span aqui. E assim por diante, tá? E aí, no final das contas, o nosso arquivo ficaria, dependendo da quantidade de elementos que a gente fosse fazer, a gente teria que ficar criando um monte de variáveis e tal. O que ele faz aqui na documentação, a gente vai ter uma aula mais para frente sobre isso também, onde eu vou explicar um pouquinho melhor, mas o que ele faz aqui é um conceito de JavaScript mesmo, S6 para frente, chama destructuring, ou seja, o destructuring aqui, o que ele faz? Ele deixa a gente criar, deixa eu copiar daqui, que vai ficar até mais simples, tá? Então o destructuring, o que ele faz? Ele faz a gente não precisar declarar isso aqui desse jeito, ó. Tá? Ele faz a gente poder fazer o seguinte, com uma declaração de constante apenas, a gente consegue gerar várias constantes, porque se todas elas vão ser tag alguma coisa, tags alguma outra coisa, tags alguma outra coisa, por que a gente já não faz então direto aqui, criando um elemento só, destruturando todos que a gente geraria futuramente, tá? E falando que todos eles são igual a isso aqui, tá? Porque o nosso tags nada mais nada é do que o helpers que recebe alguma coisa. Então a gente meio que está fazendo um repeteco aqui e tudo mais. Em resumo, a gente vai usar essa sintaxe aqui do destructuring, tá? E aí a gente está falando o seguinte agora, que a gente quer gerar uma div, um span e um H1 aqui nesse exemplo. E aí a gente pode usar eles aqui agora. Para a gente usar eles, a gente precisa criar os nossos elementos. Então, nesse caso aqui, eu vou criar só um H1, vai. Como que a gente faria isso aqui agora? O hyperscript helpers, ele gera uma função pra gente, para cada elemento que a gente quer. Então, deixa eu ver se ele dá mais algum exemplo aqui.
Aqui embaixo está um pouquinho melhor. Olha só, ele dá aqui, ó, span, tal, e aí ele usa esse método aqui, que é nativo do JavaScript, não é dele, que é o alter HTML e tal, para jogar um HTML como return, como resultado final, tá? Eu vou só copiar isso aqui, ó, só que ao invés de colocar o span, a gente tem um span aqui. Então eu vou deixar o próprio span mesmo. Beleza. Então, ele dá o que pra gente? Uma função, tá? Essa função, então, já é a própria div, tá? E aqui, como a gente não passou nenhum outro... Ele espera da gente 2 argumentos. Um primeiro argumento seria atributos e um segundo argumento seria conteúdo, tá? Quando a gente não passa os dois, ele vai considerar que a gente está passando só o conteúdo. Então, eu vou fazer o seguinte agora. Basicamente aqui a gente já tem um span, beleza? A gente está no nosso index do componente button, então eu fiz completamente errado, né? Porque eu comecei criando um button e agora a gente tem um span. Deixa eu arrumar isso aqui para ficar coerente, vai. Eu vou fazer o seguinte, ao invés do span, eu vou criar um button mesmo, tá? E agora vai ficar mais coerente. Então se eu troquei aqui para button, tá? Eu vou colocar aqui button agora também. E agora sim tá coerente, tá? Fui me perdendo aqui na explicação, mas continuando aqui então, tá? Então a gente está destruturando aqui, por enquanto a gente tem só um button. Se a gente tivesse mais elementos era só ir adicionando aqui agora no nosso destructuring. E a gente está usando aqui agora o elemento, né, HTML que foi criado via helpers aqui pra gente, beleza? Via Hyperscript. A gente está usando ele aqui e aí quando a gente vai usar ele, é como eu estava explicando, deixa eu recortar isso aqui, ele espera 2 argumentos, ele espera um primeiro argumento, vírgula, um segundo argumento, tá? No primeiro argumento, o que ele espera é um objeto, beleza? E nesse objeto, a gente pode passar algumas... a gente pode passar atributos, tá? O que é atributo? ID, class, data, tudo que a gente já viu também no nosso front-end design essencial, no outro curso. Então eu poderia passar aqui, por exemplo, dentro desse objeto, um atributo ID, e aí como é um objeto, é 2 pontos, e aí eu posso passar o nome do ID aqui. Não precisa colocar o símbolo, tá, de ID, é só colocar o nome do ID mesmo. Eu vou chamar meu btn, por exemplo. E o segundo argumento é o conteúdo que vai dentro dessa tag HTML aqui, tá? Então aqui, por exemplo, eu poderia colocar... vou colocar meu botão, vai? Tranquilo. E agora, como que a gente usa isso aqui, né? Pra gente finalizar aqui essa aula de Hyperscript. Pra gente usar, tá? Tá vendo que isso aqui é um arquivo separado, é um componente que a gente está fazendo dentro da pasta components, button, etc e tal. Para a gente fazer o uso desse botão, a gente precisa importar ele em algum outro arquivo. Mas para a gente importar ele, a gente precisa exportar ele a partir de agora, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer aqui um export default, eu vou explicar na próxima aula export e import, então não precisa se preocupar por enquanto. E aí a gente vai falar que a gente vai exportar o nosso botão. Para a gente exportar o nosso botão, a gente precisa guardar ele numa variável, tá? Então eu vou fazer o seguinte, aqui ó, bem aqui no começo, eu vou criar uma const, vou chamar ela de button, agora com a primeira letra maiúscula, tá? Porque é o nosso componente. Isso é uma convenção, não é obrigado, tá? Mas é uma boa prática fazer assim, que vai ser igual, e aí vai ser igual ao nosso elemento todo aqui que está criando um botão pra gente. E aí o que eu vou exportar então é o nosso button que a gente acabou de criar. Button. Beleza. Fazendo isso aqui, agora a gente está exportando tudo que está guardado dentro de button e a gente pode usar em outros lugares a partir de um import. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá no nosso index aqui agora, tá? Esse index aqui ó, é o que está na raiz agora, tá? E esse index aqui agora é o que gera o nosso bundle que está linkado lá no nosso HTML, tá? Então, eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou fazer aqui, lá no nosso HTML, se eu não me engano, a gente tem um app, né? Isso. Então... no nosso index aqui da raiz, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer const app é igual a document.get element by id e a gente vai pegar o nosso app e guardar dentro dessa variável. Aqui no início agora a gente vai fazer o import do nosso button que a gente acabou de criar. Então eu vou fazer import button from, aí a gente tem que ir lá na pasta components, então ponto barra components barra button barra index, porque a gente tem que importar o JavaScript, beleza?
Legal, então agora a gente importou o nosso botão que a gente acabou de criar, a gente guardou o nosso app, né? Nossa tag HTML app dentro aqui dessa variável app, e agora eu posso fazer o quê? Eu posso fazer app, aí outra propriedade do próprio JavaScript mesmo, que é append child, tá? Ou seja, eu vou anexar, vou fazer um append de um elemento filho do nosso app, tá? E aí eu passo o nosso button aqui, o que eu quero fazer append, o que eu quero grudar lá, jogar lá dentro como elemento filho, nosso button. Então eu passo button aqui. E agora, o que a gente fez em resumo? A gente acabou de gerar um componente botão que pode ser reutilizável. A gente vai ter que trabalhar ele para ele ser reutilizável ainda, calma. Mas ele vai poder ser reutilizável no futuro, tá? E aí, esse botão aqui agora, a gente passou via JavaScript também para dentro do nosso app. E se a gente rodar aqui agora, vou colocar yarn run dev. Outra coisa que eu acho que eu não expliquei, deixa eu explicar aqui rapidão também, que já fica para as próximas aulas. Vou dar um clear aqui. A gente pode rodar yarn run dev, como eu venho fazendo, usando a palavra run, ou a gente pode fazer só yarn dev, tá? Se a gente fizer só yarn dev, o yarn também vai entender que a gente está mandando ele rodar o script que tem o nome dev, então não precisa ficar digitando run, tá? Pode digitar só yarn dev, e se você rodar, vai dar na mesma, beleza? E aí vamos ver se não vai dar erro, né? Espero que não. Beleza, aparentemente está tudo certo, localhost 9000, compilou com sucesso, então vamos lá conferir agora. E aqui no nosso localhost 9000, vou dar um refresh aqui, beleza, a gente tem a nossa div app e dentro da nossa div app deveria estar o nosso button, mas ele não veio. Por que ele não veio? Vamos dar uma olhada aqui com calma. Tá, eu tive que dar uma pausadinha aqui no vídeo. O meu código tá certo, tá? Um detalhe que, na verdade, eu acabei só dando um Ctrl+C, Ctrl+V direto aqui da documentação, é que a gente não precisa, na verdade, do alter HTML, tá? Tá aqui na documentação do Hyperscript Helpers, mas na verdade não precisa. Então é só a gente deletar aqui, vou salvar, e agora, basicamente é só isso, e agora sim vai funcionar. Vamos dar uma olhada aqui, não é aqui, aqui, o nosso botão. Finalmente, né, o nosso button com o ID meu BTN e com o texto interno meu botão, beleza? Bom, então, em resumo, tá, dando uma embrulhada geral, o que a gente fez foi importar o nosso Hyperscript que a gente tinha instalado, a gente fez aqui uma sintaxe para a gente conseguir destruturar, e agora se a gente precisasse de mais elementos aqui, tá, dentro desse mesmo componente, a gente poderia então começar a destruturar eles, porque aí cada um desses caras aqui vai estar sendo uma funçãozinha que usa o helpers, tá? E aí a gente usa essas funções aqui então, sendo que o primeiro argumento dela podem ser atributos, tá? Um objeto que passa atributos para o nosso HTML, e o segundo argumento é um conteúdo. A gente exporta o nosso componente, né? No caso, a gente guardou ele dentro dessa variável button, e a gente importa ele onde a gente quer e faz o append, a gente usa, tranquilo? Então é isso, e a partir de agora, nas próximas aulas, a gente vai começar a usar muito o Hyperscript, tá? Para gerar o nosso HTML e tudo mais. E por enquanto é isso, te vejo na próxima aula. Valeu!